Esta é a segunda aula que a gente vai estar trabalhando com motores síncronos. Nessa aula, nós vamos abordar alguns aspectos com relação ao comportamento do motor síncrono com relação a fator de potência e também vamos tratar de alguns aspectos relacionados à partida do motor síncrono. Para dar continuidade ao trabalho que a gente precisa fazer, a gente vai ter que se socorrer no nosso velho padrão de diagrama de fluxo de potência em um motor elétrico. Tá? Vocês devem se lembrar que esse diagrama de fluxo de potência ele está compatível com a abordagem que a gente vem adotando para desenvolver todas as equações e teorias em todas as máquinas elétricas que a gente trabalhou até o momento, né? Só para lembrar, a gente tem um motor elétrico. Para um motor elétrico, a potência de entrada está na forma elétrica, né? Dessa potência de entrada, uma vez que a gente retire dela aquela potência que é perdida, né, por efeito Joule nos condutores, ou seja, as perdas elétricas, a gente vai ter a potência que efetivamente vai poder ser convertida de elétrica para mecânica na nossa máquina, tá? Esse padrão de fluxo de potência para nós, ele é importante porque nessa interface, adotando esse padrão, a gente pode dizer que toda a potência elétrica, né, disponível nessa interface de conversão, né, vai ser integralmente convertida em potência mecânica, tá? E essa potência mecânica é calculada em função do conjugado induzido. Tá? Dessa potência mecânica que foi convertida, tá? A gente retira dela, né, todas as potências associadas às perdas não elétricas na nossa máquina, para a gente ter efetivamente a potência que vai estar disponível no eixo, né, para o acionamento de uma dada carga. O que vai acontecer? Né? A partir de agora, nós vamos fazer algumas suposições, né, e alguns estudos, e para simplificar, né, sem perda de generalidade, nós vamos assumir que a carga do nosso motor não vai se modificar. Tá? Ao dizer isso, eu estou querendo dizer que se a minha carga não muda, o conjugado no eixo do meu motor na saída não vai mudar e também o conjugado lá na interface de conversão eletromecânica também não vai se modificar, tá? Essa é uma informação importante para nós, porque é em cima dela que nós vamos fazer algumas considerações, tá? E aí, né, a gente, a partir dessa informação, né, a gente pode dizer que nessa interface da nossa máquina, se o conjugado não variar, porque a carga não está variando, a potência, né, elétrica antes da conversão de energia também não vai se alterar. Um outro detalhe que eu preciso reforçar, tá? Da mesma forma que na outra aula a gente considerou que o nosso motor estava sendo alimentado através de um barramento infinito, nós vamos adotar essa consideração aqui também, tá?
Então, assumindo que o nosso motor está sendo alimentado por um barramento infinito, duas afirmações podem ser ditas, ou duas pressuposições podem ser consideradas. A primeira é que a tensão de terminal da nossa máquina não vai variar, porque a gente está assumindo que o barramento infinito tem energia para garantir que essa tensão não varie, né? Quando eu estou dizendo tensão de terminal, isso vai se replicar para tensão de fase, tensão de armadura no nosso motor. E o outro detalhe importante é que o barramento infinito também vai obrigar que a frequência de rotação do nosso eixo também não varie. Tá? Essas pressuposições elas vão ser base para várias considerações que a gente vai fazer na sequência. Antes da gente continuar o nosso trabalho, eu só preciso relembrar algo que a gente fez quando a gente estava estudando geradores. Naquele momento, a gente, para conseguir a dedução de uma equação de potência e conjugado mais palatáveis, mais fácil, a gente acabou trabalhando em cima de uma estrutura de modelo do nosso gerador, né, em que a gente desprezou a resistência de armadura. Desprezando a resistência de armadura, a gente simplifica por demais o diagrama fasorial e, dentro de uma análise geométrica no diagrama fasorial, a gente viabilizou o cálculo de conjugado e potência, né, que é exatamente essa equação, essa segunda equação que a gente tem nesse slide. Tá? Nessa equação, fica muito claro que se eu mantenho fixo a tensão de fase da minha máquina, porque ela está sendo alimentada por um barramento infinito, e também pelo mesmo motivo eu não tenho, né, variação na velocidade mecânica do eixo, e assumindo que a reatância síncrona não vai apresentar variação, né? A gente tem que o conjugado induzido na nossa máquina e, consequentemente, a potência vai ser proporcional ao EA vezes seno delta. Tá? Numa condição em que a resistência de armadura não fosse desprezado, a gente ainda ia ter essa proporcionalidade na equação. Porém, a forma da equação ela ia assumir um aspecto, né, uma configuração mais complexa, né, e aqui a gente assumindo que na maior parte das situações práticas o erro pelo desprezo da resistência de armadura não vai influenciar tanto em nossas análises, a gente vai continuar adotando essa condição de modelo mais relaxada. Tá? A gente viu quando estava trabalhando, né, que uma outra informação nesse diagrama fasorial simplificado devido à resistência de armadura, né, também aparecia e a gente acabou utilizando durante a dedução da equação, que é a igualdade entre o termo, o produto da fé induzida e o seno do ângulo de conjugado, né, ou ângulo interno, e o produto da corrente de armadura vezes o cosseno do ângulo do fator de potência. Né? Se a resistência de armadura está desprezada, esses dois termos vão ser
exatamente iguais. Outra coisa que a gente viu durante essa dedução, né, é que a potência, né, elétrica consumida para conversão, para ser entregue para carga, sempre vai ser proporcional, né, à projeção horizontal da corrente de armadura, tá? E isso está expresso no IA cosseno θ. O IA cosseno θ é o tamanho dessa projeção da corrente no eixo horizontal. E a gente viu que essa mesma projeção da corrente é a medida da altura lá do nosso diagrama fasorial, né? Considerando o fasor φ induzida é A e o valor Vφ, tá? É em cima dessas informações geométricas aí do diagrama fasorial é que a gente vai tecer alguns comentários na sequência. Então, lembrando, tá? Se eu tenho a minha máquina operando com uma carga constante, a potência consumida por nossa máquina, né, vai ser tal que essa altura do diagrama fasorial ou a projeção da corrente jamais vão poder se alterar, porque essas duas grandezas geométricas no diagrama fasorial, né, do nosso motor, né, estão associados à potência que não vai se modificar porque a gente não está modificando a carga. Para facilitar o entendimento do que eu vou falar com vocês mais à frente, mais uma vez eu vou fazer o uso de uma situação hipotética de uma máquina elétrica, né, mais especificamente, né, um motor síncrono, né, operando com uma dada carga. Vocês podem ver pelo próprio diagrama fasorial que eu estou desprezando a resistência de armadura, né? Mais uma vez, para simplificar, né, as nossas operações de desenho de diagrama e também sem nenhuma perda de generalidade. O que a gente tem é um motor conectado a uma dada carga. Essa carga vai estar solicitando uma determinada potência do nosso motor. A gente acabou de ver que essa potência ela é proporcional à projeção da corrente A na horizontal ou também é proporcional à altura do diagrama fasorial aí associada à condição de operação do nosso motor nesse dado instante de tempo, tá? Lembrando, a gente tem esse nosso motor sendo alimentado por um barramento infinito, então a tensão de terminal ela vai ser assumida constante, tá? E a gente também tem a frequência do sinal elétrico da alimentação do motor também constante, tá? Com isso, a gente sabe que a gente não tem como alterar a velocidade de rotação do nosso motor elétrico, a não ser alterando a construção do mesmo, tá? Porque nós não temos controle sobre a frequência do sinal elétrico da alimentação deste motor. O fato é, com essa condição de motor sendo alimentado por um barramento infinito, né, a gente modificar o valor da fé induzida, como a própria equação nos demonstra, só vai ser possível alterando o fluxo, tá? Então,
o que acontece? Para eu alterar a FEM, eu preciso alterar o fluxo. E a gente já viu que a forma de eu alterar o fluxo é modificando a corrente de campo, né? E a relação entre fluxo e corrente de campo, ela é direta, né? Só para deixar bem claro, se eu quero aumentar o fluxo, né, eu vou ter que aumentar a corrente de campo. Se eu precisar diminuir o fluxo, eu vou ter que diminuir a corrente de campo, tá? Então, na sequência aqui agora, o que a gente vai ver é o que acontece se eu provocar modificação na corrente de campo nesse motor operando nesta condição, né? Lembrando que eu não estou alterando a carga no meu motor, né? Eu conectei o meu motor, ele está em operação, né? Acionando uma carga mecânica que está conectada no eixo, e aí eu resolvo mexer na corrente de campo, tá? O fato de eu não modificar a minha carga significa que a potência não vai alterar. Isso significa que a altura do nosso diagrama fasorial, né, na geometria aqui do diagrama, não vai poder alterar, né? E a projeção da corrente de armadura também não se modifica, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é, vou mexer na corrente de campo, o meu EA vai se modificar, mas o meu diagrama fasorial tem algumas dimensões geométricas aí que não vão poder se alterar. Ok, só que aí a gente tem uma imposição aí, né? Vocês podem ver que eu aumentei a corrente de campo, o meu fasor EA, ele aumentou em módulo. Porém, como eu não estou modificando a carga, o meu fasor EA tem que aumentar, mas na geometria do meu diagrama fasorial, eu não posso modificar, tá? Nem a distância, a projeção da corrente IA sobre o eixo horizontal, nem o tamanho dessa altura do meu diagrama fasorial, tá? Por isso que o meu EA aumentou e eu simplesmente deslizei ele na horizontal, porque isso é uma imposição que eu tenho por conta de não modificar a carga e não modificar a potência que eu vou estar entregando para essa carga, né? De novo, a gente sabe que no enrolamento de armadura eu modifiquei o meu EA, mas eu não posso modificar o VFI. Então, a queda de potencial na reatância síncrona vai ter que ocorrer de forma que o meu diagrama fasorial ele mantém, né, a soma VFI igual a EA mais o XA e A. Essa modificação ela vai ocorrer em detrimento de uma variação da minha corrente de armadura, tá? E aí eu tenho uma nova corrente de armadura, só que ela teve que manter a projeção horizontal, ou seja, a corrente de armadura aumentou, o seu ângulo, né, de fator de potência teve que se modificar, tá? Mas a projeção teve que continuar fixa, tá? Vocês podem ver que eu consegui o seguinte resultado ao modificar a minha corrente de campo, né? Eu aumentei a corrente de campo, eu aumentei o meu EA, o meu ângulo delta
ele diminuiu e o meu ângulo associado ao fator de potência, ele aumentou. Ou seja, eu consegui uma variação no fator de potência e, neste caso, o meu circuito ficou mais capacitivo, né? Na prática, a gente está dizendo que a minha máquina está conseguindo entregar potência reativa no meu sistema. Ele está operando como se fosse um banco de capacitores. Produzir um novo aumento na minha corrente de campo. Esse novo aumento vai estar associado a uma diminuição do ângulo delta, né? O módulo da fé induzida aumentou, mas ele, como eu não modifiquei a carga, eu tive que manter tanto a altura aqui do meu diagrama fasorial, quanto a projeção do meu IA no eixo horizontal fixos, tá? Então, as alterações que eu tenho na corrente, por conta da manutenção da carga, vão produzir variações bem específicas na corrente de armadura da minha máquina, tá? Em tese, eu poderia continuar aumentando a minha corrente de campo enquanto eu não excedesse os limites impostos pela especificação dos condutores que eu utilizei para construir o meu enrolamento de armadura, tá? O que fica bem claro aqui é que mexendo na corrente de armadura, mexendo na corrente de campo, né? Desde que a minha carga seja mantida constante, eu consigo fazer modificações no comportamento da minha máquina com relação à sua característica indutiva, capacitiva ou resistiva. Então, esse diagrama fasorial nesse slide, ele representa exatamente isso, mantendo a minha potência constante, ou seja, mantendo a minha carga constante, modificando a corrente de campo, eu consigo fazer com que o meu motor síncrono modifique o seu comportamento com relação à potência reativa no circuito, tá? Dependendo das condições de operação, ele pode atuar como uma carga indutiva, mas se eu for produzindo um aumento na corrente de campo, em algum momento o meu motor vai operar com fator de potência unitário, ou seja, corrente de armadura exatamente em fase com a tensão no terminal de armadura. E se eu continuar aumentando a minha corrente de campo, né, eu vou tornando o meu motor cada vez mais capacitivo, tá? Ou seja, né, a variação na corrente de campo da minha máquina permite que ele opere ou consumindo potência reativa no circuito ou no outro extremo, né, operando, entregando potência reativa no sistema, tá? Entre uma condição e outra, eu tenho uma situação em que a minha máquina opera com fator de potência exatamente igual à unidade. Então, só para frisar, né? Eu posso utilizar um motor síncrono, tá? Para fazer correção de fator de potência. Ou seja, eu consigo, mexendo na corrente de campo, fazer com que o meu motor possa assumir
um comportamento com relação à potência reativa que seja mais adequado para mim, tá? A única condição importante nesse tipo de configuração do nosso motor síncrono é com relação à carga, né? Eu preciso que ele opere, né, com uma carga constante. Por quê? Se ele não operar com uma carga constante, né, toda vez que eu tiver uma variação de carga, eu teria que fazer ajuste na minha corrente de campo, né, para conseguir o comportamento com relação à potência reativa que eu desejo, né? Mas a gente também sabe que dependendo do valor da carga ou da potência que eu estou entregando no eixo, eu vou ter determinados limites de potência reativa que eu posso retirar na minha máquina e essa potência pode variar também, tá? Então, para que eu possa explorar a característica de um motor síncrono e tenha controle ou consciência, né, de quanta potência reativa ele vai estar consumindo ou entregando, né, para o nosso circuito, e para que eu tenha um ajuste mais confiável, eu preciso impor que esse motor ele tenha uma carga fixa sendo acionada por ele, né? Dizendo de uma outra forma, na disciplina de instalações, vocês viram que dependendo do tipo de empresa, né, ou melhor dizendo, dependendo das características ou da carga consumida pela empresa, ela pode ser tarifada pelo fator de potência, né? Se essa empresa tiver, né, cobrança por energia reativa, né, ou seja, se ela for tarifada por fator de potência, ela vai ter que, em muitas situações, ter que fazer a correção do fator de potência. Para corrigir o fator de potência, né, normalmente a gente tem a opção de instalar bancos de capacitores, tá? Agora a gente está vendo uma outra possibilidade. Nessa empresa eu tenho determinadas cargas fixas. Se eu utilizar para acionar essas cargas mecânicas fixas um motor síncrono, eu posso ajustá-lo para fazer correção de fator de potência e com isso eu posso evitar de ter que instalar bancos de capacitores para suprir essas potências reativas que esses motores síncronos podem garantir suprimento na minha instalação. Então ele pode acabar tendo uma dupla função dentro da minha instalação. Ele vai suprir a potência mecânica para determinadas cargas e também pode suprir determinadas potências reativas solicitadas dentro da instalação, né? Normalmente, a avaliação, né, se é ou não vantajoso eu utilizar um motor síncrono também para fazer, né, o fornecimento ou de potência reativa ou a correção de fator de potência, vai ser uma análise de custo-benefício, tá? Normalmente perpassando aí por critérios financeiros. Então, nessa transparência, eu estou abordando exatamente essa questão de com relação à possibilidade ou não, né, de eu explorar, né, a operação
do meu motor síncrono para fazer a correção de fator de potência. Então, a gente acaba de ver, né, que se a gente tem um motor síncrono operando com uma carga constante e a gente efetua uma variação na corrente de campo, a gente pode mudar o comportamento do nosso motor elétrico com relação à sua característica de fator de potência, né? A gente viu, né, que determinados valores de corrente de campo vão produzir um comportamento indutivo, né? Um dado valor de corrente de campo, a gente vai ter o nosso motor síncrono operando com o fator de potência unitário, né? E determinados valores de corrente de campo vão permitir que o nosso motor síncrono opere, né, no nosso circuito fornecendo energia reativa, ou seja, com um comportamento capacitivo. Então, a gente percebe que existe uma vinculação entre corrente de campo e corrente de armadura, tá? E aí, existe uma forma da gente realizar um ensaio com o motor elétrico e gerar um gráfico que traduz exatamente a relação entre corrente de campo e corrente de armadura, né? Esse gráfico gerado nesse ensaio recebe o nome de curva V, né? O próprio formato da curva já traduz tudo a respeito do nome que foi dado para ela. A gente tem um gráfico em forma de V. Outro detalhe importante diz respeito a como é que a gente pode gerar essa curva. A gente pega o nosso motor síncrono, liga ele numa carga, coloca ele para operar e aí a gente faz variar a corrente de campo, a gente coloca um amperímetro no círculo de campo para fazer a medição dessa corrente de campo e a gente mede a corrente de armadura no enrolamento de armadura, né? Então, para cada valor de corrente de campo, a gente vai e mede o valor da corrente de armadura. Realiza várias, né, variações de corrente de campo, mede os valores de corrente de armadura e aí a gente consegue gerar o gráfico. Neste gráfico, vocês podem ver que nesse exemplo a gente tem várias curvas V, tá? Isso significa que foram realizados vários ensaios, no caso aqui eu tenho 3 curvas, então foram 3 ensaios, cada um deles para uma determinada carga, que está lá demandando uma determinada potência. Então, para cada carga, eu vou ter uma potência demandada para ela e vou ter a curva V para aquela carga. Alguns outros pontos importantes nessa curva V, né? O menor valor de corrente de armadura vai estar associado, como era de se esperar, quando o nosso motor síncrono está ajustado para uma corrente de campo muito específica que garante a operação dele com o fator de potência unitário, ou seja, aquela situação em que eu tenho a menor corrente possível para aquela carga circulando no meu enrolamento de armadura. E a corrente vai estar exatamente em fase com a tensão de fase do meu motor. Vocês podem ver que, assumindo esse menor valor para a corrente de armadura,
em que eu tenho lá uma dada especificação de corrente de campo, se desse valor de corrente de campo eu aumentar ou diminuir, a minha máquina vai assumir comportamento indutivo ou capacitivo, conforme a direção de variação que eu produza, e o principal, né, a corrente de armadura, ela vai ter um aumento em módulo, tá? Então, em qualquer direção, a partir daquela configuração de corrente de campo para fator de potência unitário, mexer na corrente de campo significa aumentar a corrente de armadura em módulo, tá? E aí a gente precisa entender, né, quando é que eu tenho, né, o comportamento indutivo e quando é que eu tenho o comportamento capacitivo. Eu tenho lá o meu motor setado com a corrente de campo para que ele opere com fator de potência unitário. Se eu aumentar a corrente de campo, eu vou começar a trabalhar na região direita do gráfico aí, à direita da linha tracejada, que nos indica ali a condição de fator de potência unitário para as várias cargas que eu utilizei para gerar esses vários gráficos. Então, aumentei a corrente de campo, né? A minha máquina vai assumir um comportamento capacitivo, ou seja, ela vai fornecer potência reativa para o circuito ao qual está ligado, e normalmente nessa condição a gente diz que a nossa máquina está trabalhando sobreexcitada. Sobreexcitada porque eu estou trabalhando com correntes maiores do que aquela para fator de potência unitário, né? Se por outro lado, né, a partir do valor da corrente de campo, né, definida para que eu tenha o meu motor operando com o fator de potência unitário, eu promover uma diminuição da corrente de campo, o meu motor ele vai trabalhar, né, com características indutivas, ou seja, vai consumir energia reativa no circuito, tá? Essa região de comportamento indutivo é o lado esquerdo do gráfico, né? E nessa situação a gente normalmente diz que o motor está trabalhando subexcitado, com valores de corrente de campo, né, menores. Um outro detalhe importante que fica revelado nesse gráfico para a gente. Olha bem, o limite superior, tá, da corrente de campo é definido pela especificação do condutor, né, que foi utilizado para se confeccionar esse enrolamento, né? Esse condutor vai ter uma dada área de seção e a gente sabe que cada área de seção corresponde lá a um limite de capacidade de condução de corrente para aquele condutor. Então, até onde eu posso aumentar a corrente de campo, né, vai depender do condutor que eu tenho na construção da minha máquina no enrolamento de campo. E aí vocês podem ver que quando a máquina está trabalhando com características indutivas e capacitivas, variações, né, na corrente de campo vão produzir aumento na corrente de armadura. Então, eu tenho também limites inferiores e superiores para a corrente de campo que vão estar definidos pelo enrolamento de armadura, tá? Tanto quando o meu motor está operando com características indutivas, como quando ele está operando com características capacitivas, eu tenho limite na máxima corrente que pode circular no enrolamento de armadura por conta da especificação do condutor desse enrolamento, tá? Então, na prática, a minha corrente de campo, né, a partir do momento que o meu motor síncrono está conectado numa carga, eu vou ter um limite inferior para a corrente de campo e vou ter um limite superior para a corrente de campo, tá?
Esses valores podem ser determinados pelas características do enrolamento de campo e ou pela característica do enrolamento de armadura. Aquele que atingiu o limite primeiro é o que vai definir o limite possível de variação na corrente de campo na minha máquina. Um outro detalhe importante é que essa verificação de que se o nosso motor está operando sub ou sobreexcitado pode ser avaliado também se analisando o diagrama fasorial de momento daquela condição de operação do nosso motor síncrono. De novo, somente aquela observação. Os dois diagramas fasoriais que aparecem nesse slide estão desprezando, né, a resistência de armadura, mas o que eu vou falar para ele também vai ser pertinente, vai ser válido quando eu tiver um diagrama fasorial em que a resistência de armadura está sendo considerada, e aí a gente também vai ter aí um fasor a mais associado à queda de potencial elétrico no resistor do enrolamento de armadura. Via de regra, o que eu tenho? Né? Se a minha máquina está operando com características indutivas, a gente viu que ele está operando numa condição que a gente diz que o motor está subexcitado. Tá? No diagrama fasorial, sempre que o nosso motor estiver trabalhando subexcitado, a projeção do fasor FEM induzida na reta suporte da tensão de fase da nossa máquina vai ser menor que a tensão de fase. Então, se eu pego o diagrama fasorial, a projeção da FEM é menor que o VFI, então a gente pode saber que o nosso motor está trabalhando subexcitado. Uma outra informação importante vem da própria corrente de armadura. Né? Se a corrente está atrasada em relação à tensão, o motor está operando com características indutivas, então ele tem que estar operando subexcitado. A gente depreende daí que aquela corrente de campo que está configurada, setada lá no nosso motor nesse momento, é menor que a corrente de campo que eu teria o meu motor operando com o fator de potência unitário. Tá? Do mesmo jeito, ou de forma análoga, né, ou simétrica, né, se eu tiver o meu motor operando com características capacitivas, tá? Se eu avaliar a projeção do meu EA sobre a reta suporte em que eu tenho o VFI, eu vou ver que a projeção da FEM vai ser maior que a tensão de fase da minha máquina. Ao observar isso, né, eu tenho certeza que a minha máquina está operando com características capacitivas, né? O valor da corrente de campo é maior do que aquele valor que me garantiria uma operação com o fator de potência unitário, e a gente diz que o nosso motor está trabalhando sobreexcitado. Uma outra forma de eu saber se o meu motor está sobreexcitado é eu simplesmente olhar a corrente de armadura, o fasor corrente de armadura, melhor dizendo. Né? Se o fasor corrente estiver adiantado em relação à tensão, eu sei que o meu motor está trabalhando sobreexcitado, porque ele vai estar operando com características capacitivas. Com relação a esse último assunto, eu só vou reforçar dois pontos que eu considero importantes e que tem que ficar bem claros. Né? Até determinados momentos atrás,
a gente vinha trabalhando com o diagrama fasorial. Esse diagrama fasorial, ele está representando para nós uma condição em que a gente tem uma carga constante, e aí a gente foi produzindo uma variação na corrente de campo, e a gente conseguiu modificar o comportamento do nosso motor síncrono com relação ao fator de potência. A gente já falou, né, que para determinados valores de corrente de campo eu posso ter o meu motor operando com características indutivas, resistivas, ou seja, com fator de potência unitário, ou capacitiva. O que eu preciso destacar aqui é que esse diagrama fasorial ele foi obtido a partir de uma carga mantida constante. Então, esse diagrama fasorial ele está associado a uma única dessas curvas V do meu gráfico corrente de armadura em função de corrente de campo. Tá? Então, para cada um dos gráficos V que eu tenho aí, em que cada curva, conforme eu disse, diz respeito a uma dada carga, eu vou ter um diagrama fasorial como esse mostrado na tela. Tá? Nesse slide também, mais uma vez, eu volto a destacar, né, as regiões em que o nosso motor está operando subexcitado e sobreexcitado, e eu tenho um outro detalhe importante a se destacar, é que, neste caso, eu peguei uma única curva V, ou seja, é uma curva que poderia, por exemplo, estar associada ao diagrama fasorial superior, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho duas correntes de campo diferentes que podem estar associadas a uma mesma corrente de armadura, tá? Então, eu identificar um valor de corrente de armadura não dá simplesmente com a informação do módulo da corrente de armadura saber se o motor está ou não operando sub ou sobreexcitado, com características indutivas ou características capacitivas, tá? Porque nessas duas condições, duas diferentes correntes de campo, uma com ajuste capacitivo, outra com ajuste indutivo, vão produzir uma mesma corrente de armadura na minha máquina, tá? Então, olhando simplesmente o módulo, como era de se esperar, não tem como eu saber, só corrigindo, né? Olhando simplesmente o módulo da corrente de armadura, né? Como a gente já sabe no circuito, não dá para a gente bater o martelo para dizer a condição de operação do nosso motor com relação ao fator de potência, tá? Eu preciso do ângulo ou preciso da definição da corrente de campo. Sempre, né, se eu tenho duas correntes de campo que estão produzindo a mesma corrente de armadura, a maior dessas correntes de campo está associada ao comportamento capacitivo do motor, e a menor das correntes vai estar sempre associada ao comportamento indutivo do motor. E é importante para nós também porque eu sei que em algum ponto entre uma e outra, né, eu vou ter lá um valor de corrente de campo que vai produzir o comportamento do meu motor na condição de operação com fator de potência unitário. Antes da gente fechar esse tema a respeito do comportamento do motor síncrono com relação a fator de potência,
eu acredito que existem algumas considerações que valem a pena a gente relembrar a respeito de correção de fator de potência. Então, nesse slide, eu apresento para vocês uma equação, que é a equação para a gente fazer o cálculo da potência instantânea em uma das fases de um sistema trifásico. Tá? Essa equação para cálculo da potência instantânea, ela tem três termos. Tá? O primeiro e o segundo termo, eu estou englobando os dois no mesmo conjunto, que aí eu estou designando pela cor azul. E o terceiro termo, eu estou designando ele aí pela cor verde, tá? E eu vou fazer uma análise separada dele dos dois primeiros. No gráfico de baixo, eu tenho uma curva azul associada à soma dos dois primeiros termos, eu tenho uma curva verde, que é a forma de onda associada à função do terceiro termo, e eu tenho uma forma de onda vermelha, né, associada com a potência instantânea total em uma das fases do meu sistema trifásico. E aí é interessante a gente analisar as duas formas de onda azul e verde. A forma de onda azul, a gente pode observar que ela é sempre positiva, tá? Isso para nós, como se trata de uma curva de potência, vai significar que essa é uma potência que sempre vai circular no mesmo sentido. No nosso caso, é a potência absorvida pela nossa carga, tá? O fato dessa onda ser sempre positiva significa que a nossa carga sempre vai absorver essa potência, essa energia. A gente pode ver que a potência de uma das fases do sistema trifásico, ela não é constante, ela é oscilante, mas é sempre positiva. Então, é uma energia que a carga sempre recebe e vai consumir ela toda, tá? No caso de um motor elétrico, é a parte da potência que vai estar associada à potência que o nosso motor vai entregar no seu eixo para uma carga mecânica que estiver conectada nele, e também as potências associadas com as perdas elétricas, mecânicas e magnéticas, por exemplo. Como é uma potência que a carga absorve e nunca devolve nada, normalmente designa esse termo como potência útil. Normalmente, em circuitos, vocês já devem ter estudado, né? O valor médio dessa onda azul é o que a gente designa por potência ativa. Ok, o outro termo é o termo verde. A gente pode ver que a curva do termo verde, ora ela é positiva, ora ela é negativa, tá? Então, a gente tem, durante cada período dessa função, né, uma parte em que nós temos uma potência associada a esse termo verde positiva, ou seja, a carga está absorvendo essa potência, e durante parte do ciclo a gente tem esse termo assumindo valores negativos, ou seja, a carga está devolvendo essa potência, essa energia para a fonte. E se a gente olha, nós temos uma forma de onda oscilatória. Então, essa potência associada a esse terceiro termo é uma energia que, né, a carga absorve e depois devolve para a fonte. Então, durante todo o ciclo de operação da máquina, né, por exemplo, o motor elétrico, tá, é uma energia que fica fluindo entre fonte e carga, né, sempre com fluxo duplo
nos dois sentidos durante todo o ciclo de operação, tá? Esse termo 3, né, ele, por exemplo, para transformadores, máquinas elétricas, ele é fundamental porque é o termo usado, né, a potência, a energia necessária para manutenção dos campos elétricos e magnéticos da nossa máquina, tá? Sem essa energia reativa, a gente não teria máquinas elétricas funcionais, tá? Elas só existem, só funcionam como funcionam por conta dessa energia associada a esse termo, tá? Essa energia a gente normalmente associa o termo de energia ou potência reativa, tá? Na prática, o que a gente chama de potência reativa é o valor máximo desse termo 3. Para a gente ilustrar o que eu acabo de dizer, né, no slide anterior, vamos pegar um esboço de uma dada instalação elétrica em que nós temos um gerador, né, a nossa fonte de energia e um motor elétrico, a carga para esse gerador, tá? A gente sabe que esse motor elétrico, né, sendo uma máquina de corrente alternada, né, vai necessitar, né, de energia ativa, porque a gente pretende conectar a carga no eixo desse motor. A gente também vai precisar de energia ativa para suprir, né, ou recompor as perdas que a gente tem inerentes à própria operação da máquina, e a gente também vai precisar de energia reativa, porque o nosso motor elétrico ele vai precisar dessa energia para manter os campos elétricos e magnéticos. O que a gente viu, né, logo antes no slide anterior é que, né, o termo associado à potência ativa, que neste caso é de 4 megawatts, vai estar associado a uma corrente elétrica, né, que sempre vai transferir potência, tá, do gerador para o motor. Tá? E é uma energia que nunca vai ser devolvida. O motor vai receber, né? Parte dessa energia vai ser perdida, parte vai ser transmitida para a carga mecânica conectada no eixo deste motor, tá? Agora, nós temos uma parte reativa que é de 3,5 megavolt ampere reativo, tá? Essa potência reativa vai estar associado a uma energia que vai ficar, né, fluindo entre o gerador e o motor, sempre nos dois sentidos. Ou seja, nessa linha de transmissão ou nessa linha de conexão entre o gerador e motor, nós vamos ter corrente elétrica que sempre vai estar circulando, né, no sentido, né, de levar a energia do gerador para o motor, mas a gente também tem corrente elétrica que vai estar transmitindo energia, ora do gerador para o motor, ora do motor para o gerador, tá? Só que aí o que acontece, tá? Se a gente pega essa mesma instalação, tá? E assumindo que o nosso motor tem características indutivas, e a gente pega, né, no barramento em que a gente tem a instalação do motor elétrico, a gente instala um banco de capacitores, o que começa a acontecer? Quando o sistema entra em operação, inicialmente o gerador ele vai fornecer energia para os elementos armazenadores de energia, né, tanto no capacitor quanto no motor, né, para estabelecer, né, as condições iniciais para a operação do sistema
com relação à manutenção de campos elétricos e magnéticos. Só que aí o que vai acontecer, né? Como a operação com relação à energia reativa de capacitor e motor elétrico, que a gente está assumindo que possui características indutivas, eles vão ocorrer defasados no tempo, então essa energia reativa que no circuito inicial ela tinha, né, o seu circuito de percurso entre o motor e gerador, agora a gente passa a ter a possibilidade dessa energia também circular no ramo entre o motor e o banco de capacitores, tá? E aí, o que vai acontecer nessa nova topologia, tá? Nessa nova topologia, eu continuo precisando gerar no meu gerador toda a potência ativa que é necessária para a operação do motor elétrico. Então, tanto nessa situação em que a gente acoplou um capacitor ao motor elétrico, quanto na situação anterior, o nosso gerador continua produzindo os 4 megawatts de energia ativa que precisam ser entregues ao motor elétrico. Só que aí agora o que acontece? Como a gente instalou um banco de capacitores, tá? De 1 megavolt ampere reativo no barramento próximo ao motor elétrico, né? A gente vai ter essa energia, né, reativa circulando entre o banco de capacitores e o motor elétrico. Então, essa potência reativa, ora vai circular do motor para o banco de capacitor, ora vai circular do banco de capacitor para o motor elétrico, tá? Então, essa é uma corrente elétrica que não mais vai precisar circular pelo circuito principal de alimentação, tá? E aí a gente consegue um alívio na potência reativa necessária de ser entregue pelo gerador durante o ciclo de operação do motor elétrico. Então a gente tem uma máquina, né, o gerador, que não mais vai precisar entregar toda a potência reativa ou ficar trocando essa potência reativa com o motor elétrico. Com isso, a gente consegue ter uma diminuição de corrente elétrica no circuito principal aí de alimentação, né? E isso pode criar várias vantagens para nós. A primeira e mais óbvia é, com menos corrente circulando, né, por esse circuito, nós vamos ter menos perdas, né, por efeito Joule. E o outro detalhe é que, se eu tenho uma corrente menor, né, abrem-se duas possibilidades. Eu tenho, a primeira possibilidade é especificar condutores com diâmetros de seção menores, porque a corrente é menor, eu posso economizar nos condutores da minha instalação. Ou, né, essa folga de corrente que não mais circula por esse circuito pode permitir que eu conecte nesse circuito mais cargas, tá? Então, a gente tem uma série de vantagens com relação à correção do que a gente chama de fator de potência, tá? E é por isso que, dependendo do porte das instalações elétricas, essas energias reativas e o fator de potência, eles são inseridos no sistema de tarifação das instalações, porque isso vai estar diretamente ligado ao aumento de eficiência, né, do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, eu precisava passar só
algumas informações básicas, porque a gente vai precisar desses conceitos na sequência. Basicamente, a gente tem três formas, né, de minimizar essas correntes de reativo nos nossos circuitos de distribuição, né, ou transmissão. A primeira delas é o aumento de consumo de energia ativa, de cargas de natureza resistiva nas instalações. Tá? A segunda dela, que é a mais normal, é a utilização de bancos de capacitores, como eu usei no exemplo anterior, né? Mesmo não tendo aprofundado demais, porque aqui não é o nosso objetivo. E a terceira opção, né, é a utilização de motores síncronos superexcitados. A gente já viu que quando a gente configura a corrente de campo de forma que o nosso motor síncrono passe a operar com características capacitivas, ele pode fornecer energia reativa para o nosso sistema. E aí a gente pode explorar isso nas nossas instalações. Cumprindo essa revisão básica, a gente pode voltar para a gente fechar, fazer algumas conclusões com relação ao uso de motores síncronos em instalações com fins de correção de fator de potência. Para a gente fechar esse assunto, eu vou usar esse exemplo aí em que a gente tem uma dada instalação elétrica em que a gente tem, né, três motores elétricos, né, destinados, né, para alguma aplicação dentro dessa instalação, que são alimentados por uma linha de transmissão conectada num barramento infinito. Tá? A questão é, se eu tenho apenas motores de indução naturalmente são cargas de natureza indutiva. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Se eu não fizer a instalação de nenhum banco de capacitores nesta minha instalação, toda a energia reativa necessária para garantir a operação desses motores elétricos vai ter que ser trocada com o barramento infinito, tá? Com os geradores que estão alimentando esse barramento. Então, essas energias reativas, elas vão circular por essa linha de transmissão, né? Vão ser correntes além daquela associada à potência ativa, que não necessariamente precisariam estar circulando nessa linha de transmissão e vão estar contribuindo, primeiro, para aumento de perdas nessa linha de transmissão e, segundo, por ocupar, né, com transmissão de potência reativa, uma margem que poderia estar sendo usada, né, para otimizar o uso dessa linha com relação à alimentação de mais cargas, mais consumidores de potência ativa. A primeira possibilidade que normalmente é adotado, né, principalmente nos dias atuais, é a instalação do banco de capacitores, como no exemplo que eu citei anteriormente. Ao instalar o banco de capacitor nesse barramento dentro dessa instalação, né, o que eu vou conseguir é que a energia reativa para manutenção de campos elétricos e magnéticos nos motores vão ser trocados entre os motores e o banco de capacitores. Tá? Só que agora a gente está vendo uma outra possibilidade. Tá?
eventualmente, o que eu poderia fazer na minha instalação? Ao invés de ter um banco de capacitores, eu posso instalar para uma das cargas, né, que vão demandar um motor elétrico, eu instalo um motor síncrono, tá? Ao instalar o meu motor síncrono, o que eu posso fazer? Ajustar a corrente de campo dele de forma que ele opere com características capacitivas. E aí ele vai ter o mesmo comportamento no meu circuito da instalação que um banco de capacitores. E aí ele vai começar a trocar energia reativa com os demais motores que eu tenho na minha instalação, né? E aí o nosso motor síncrono acaba assumindo uma dupla função. Função 1, a natural dele, acionar uma carga mecânica. Função 2, de quebra, ele abre a possibilidade para mim para efetuar a correção do fator de potência, tá? A partir do momento que eu tenho ou um banco de capacitores ou um motor síncrono, né, configurado de forma a operar sobreexcitado, eu evito que as correntes reativas circulem pela linha de transmissão. Com isso, eu abro a possibilidade de melhorar a eficiência do uso dessa linha e também diminuir as perdas por efeito Joule nessa linha, que vai estar relacionado com eficiência elétrica do meu sistema como um todo. A única questão que a gente precisa ter em mente é o seguinte, tá? Não é qualquer situação em que o uso do motor síncrono ele é vantajoso. Para que eu tenha realmente a possibilidade de utilizar um motor síncrono com essa segunda função, que é atuar como um fornecedor de energia reativa dentro da minha instalação, é que ele esteja conectado para uma carga não variável, tá? Eu preciso ter esse motor conectado a uma carga fixa, constante, que não varia. Por exemplo, não poderiam ser motores para bombas hidráulicas, compressores, né? E diversos equipamentos que vão apresentar flutuação na demanda por conjugado, tá? Por que isso? A gente sabe que se eu colocar numa carga variável, toda vez que a carga variar, eu vou ter que fazer, né, o ajuste da corrente de campo. E eu também vou ter uma flutuação na potência que esse meu motor vai fornecer para essa carga. Então eu passo a não ter um fornecedor de energia reativa que eu tenha lá um valor pré-estabelecido, fixo, para instalar na minha instalação, né? E aí essas flutuações, né, que eu vou ter na correção do meu fator de potência podem acabar onerando muito com relação à tarifação nessa instalação. Então, o único cuidado, ou o principal cuidado, é que essa opção de usar o motor síncrono para fornecimento de energia reativa, ou seja, usar o meu motor para correção de fator de potência, é uma opção se eu tiver a possibilidade de fazer a instalação desse motor em cargas fixas na minha instalação. Resta para nós uma última questão que também merece ser abordado com relação a motores síncronos operando sobreexcitados. Vejam bem, para que ele opere sobreexcitado, ele tem que operar com correntes de campo mais altas. E a gente sabe que toda vez que a gente aumenta a corrente de campo, a gente aumenta o fluxo e aumenta a fé induzida, tá? E toda vez que a gente aumenta a fé induzida, a gente tem um aumento no conjugado máximo
né, que vai definir para nós lá o limite de estabilidade dinâmica para o nosso motor, tá? Então, essa vantagem, né, ela diz respeito que quando a gente sobrecita um motor síncrono, o seu limite de estabilidade, né, ele fica mais alto. Então, a gente acaba aumentando, né, a margem de segurança com relação à possibilidade do nosso motor vir a perder o sincronismo. A única questão importante aqui é que a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com o valor de corrente de campo nessa sobrecitação, porque a própria especificação do enrolamento de campo acaba nos impondo um limite de corrente que pode circular nesse enrolamento. Outro aspecto que também tem que ser lembrado com relação ao aumento da corrente de campo é que toda vez que a gente tem uma maior corrente percorrendo um dado enrolamento, a gente vai ter uma perda por efeito Joule maior, né? E aí, o que vai acontecer? Toda vez que a gente tem um motor síncrono operando sobre excitado, né, a gente vai ter, né, mais perda por efeito Joule, mais aquecimento e normalmente aumento de temperatura nesses enrolamentos, né? E aí a gente precisa ter garantia, né, de não ter, né, nenhuma consequência, né, ruim com relação à diminuição de vida útil tanto de isolamentos quanto do nosso motor por conta desse sobreaquecimento. Uma outra questão importante e que já foi muito utilizado no passado. Vejam bem, eu tenho um motor síncrono, tá? Se eu colocar ele para operar a vazio, tá? Ele pode ser ajustado simplesmente para fazer a correção de fator de potência no nosso sistema. Se o eixo está vazio, né, ele não vai estar entregando nenhuma potência no seu eixo. Então, aquele tamanho daquela geometria, né, a altura do nosso diagrama fasorial, ele vai ter que ser nulo, tá? Então, a gente vai ter corrente circulando no enrolamento de armadura única e exclusivamente para suprir as perdas na nossa máquina. Nessa condição, motor síncrono operando a vazio, e eu fazendo o ajuste da corrente de campo, eu posso usar o meu motor única e exclusivamente para fazer a correção de fator de potência na minha instalação. Tá? Antigamente, quando os bancos de capacitores tinham custos muito altos e uma vida útil curta, né, normalmente era muito comum se usar em instalações industriais, né, motores síncronos operando a vazio simplesmente para fazer a correção de fator de potência, tá? Hoje em dia, como o custo e a confiabilidade dos bancos de capacitores, né, ganharam valores muito mais interessantes, né, já não é tão comum a gente ter motores síncronos operando simplesmente para fazer correção de fator de potência. Quando a gente tem um motor síncrono operando a vazio, né, para fazer única e exclusivamente a correção, né, de fator de potência, né, a gente tem o que a gente chama de
condensador síncrono. Agora nós temos um último ponto a considerar com relação aos motores síncronos, que diz respeito à partida desses motores. Vamos nos lembrar, essa máquina ela foi construída, né, com um enrolamento trifásico no estator, de forma a produzir um campo magnético girante, e no rotor a gente, ou através de uma permanente, ou através de um enrolamento com corrente contínua, a gente está gerando um campo magnético fixo. Tá? E aí a gente tem um grande problema. Tá? Vamos imaginar o nosso motor inicialmente desligado, ou seja, o eixo vai estar em repouso. Tá? O eixo dessa máquina ele vai apresentar uma inércia muito grande. Então, o que vai acontecer? Se a gente tomar a nossa máquina inicialmente, o eixo vai estar parado, o conjugado induzido é zero, a gente acionou a nossa máquina e aí vai aparecer, né, as correntes no enrolamento de armadura, gerando o campo magnético do estator. Esse campo magnético do estator ele vai girar na velocidade síncrona, ou seja, na frequência do sinal elétrico que a gente está alimentando a nossa máquina, que é 60 Hz. Então, o que acontece? O nosso eixo está parado, ele tem uma inércia, ele precisa de um tempo para iniciar o seu movimento de rotação. O problema é que o campo magnético do estator é muito rápido. Então, na prática, o que acontece? Antes que o rotor comece a efetivamente se movimentar, né, na direção do campo magnético do estator, o estator ele já terminou de fazer o seu primeiro ciclo. E aí, né, se o campo magnético do rotor ficar em repouso, né, na hora que o campo magnético do estator começar a se aproximar a ele no sentido oposto, o conjugado na máquina ela vai se inverter. Tá? Então, na prática, o nosso motor síncrono, tá? Na condição normal de operação dele, ele não vai conseguir partir. Né? Toda hora que o rotor começar a pensar em iniciar o movimento na direção do campo, o campo já inverteu o conjugado e o motor ele já vai sofrer uma força em direção oposta. Ou seja, a gente vai ter, né, uma máquina com muita vibração, aquecimento e sem conseguir dar a partida. Então a gente precisa ver, né, soluções para conseguir fazer com que o nosso motor síncrono consiga partir. A primeira possibilidade, né, diz respeito a modificar a frequência do sinal elétrico. A gente sabe que na frequência nominal, por exemplo, 60 Hz, o campo magnético do estator é extremamente rápido e aí não dá tempo para o eixo vencer a inércia e iniciar o movimento antes que o campo magnético do estator chegue de novo na posição original. Tá? Então, a primeira possibilidade é reduzir a velocidade do campo magnético, mais necessariamente reduzindo a frequência do sinal elétrico
que está alimentando o enrolamento trifásico do estator. A gente começa com um sinal elétrico com uma frequência bem baixa, e aí gradativamente a gente vai aumentando a frequência, né? Mas aí o rotor ele já iniciou o movimento e aí a gente consegue levar a máquina até a condição de operação normal, tá? Essa opção, né, de partida, fazendo o uso, né, de controle de frequência, né, vai ter que estar associado a um controle também de tensão. Bem, vamos entender isso, né? A nossa máquina ela vai estar operando com uma velocidade inicialmente baixa. A gente sabe que a fé induzida depende diretamente da velocidade. Se a máquina inicialmente vai começar com uma velocidade baixa, a fé induzida vai ser pequena, né? Se a fé induzida for pequena, né, o que vai acontecer é que, se a nossa máquina estiver sendo alimentada, né, com uma tensão de terminal nominal, né, a gente vai ter uma corrente muito alta no enrolamento de armadura. E isso pode danificar a nossa máquina. Então, normalmente, o que a gente precisa fazer, né? Nesse controle de partida, utilizando, né, a variação da frequência, a gente precisa sincronizar essa variação de frequência com a variação de tensão. Ou seja, inicialmente frequência baixa, níveis de tensão mais baixos no terminal de armadura. À medida que a frequência for aumentando, a tensão vai aumentando até a gente ter a tensão e velocidade nominal da nossa máquina, tá? Essa característica de controlar a tensão, quando a gente opta por fazer controle na frequência, né, normalmente é algo que vai acontecer, né, em todo dispositivo de partida que faz uso desse controle por frequência. A outra possibilidade, né, é a gente utilizar uma máquina motriz, tá, para fazer a partida do nosso motor elétrico. Tá? Uma das possibilidades é usar as excitratrizes, né, que são pequenos motores conectados ao eixo da nossa máquina, por exemplo, é, com o controle de frequência, por exemplo, ou uma máquina de corrente contínua. Tá? Uma outra possibilidade, né, ou com a excitatriz ou uma fonte mecânica para acionar o eixo inicialmente, né? E aí, nesse processo, a gente faz o procedimento como se o nosso motor elétrico ele fosse um gerador, né? A gente faz o acionamento do eixo, né? De forma a colocar o nosso motor em paralelo com o sistema que vai alimentar esse motor, né? E aí, quando ele entrar, né, em sincronismo, a gente vai e conecta a máquina na linha do mesmo jeito que a gente faria com o gerador, que a gente viu em outra aula, né? Aí, a partir desse momento, a gente pode conectar a carga no nosso motor, desconectando a fonte motriz que está acionando a máquina. A terceira possibilidade
é a que normalmente a gente mais usa nos dias de hoje, tá? Que é o uso de enrolamentos amortecedores, tá? Esses enrolamentos amortecedores nada mais são do que barras curto-circuitadas instaladas nos polos ou no rotor da nossa máquina, tá? Basicamente, né, a gente tem várias barras inseridas na estrutura e que vão ser utilizadas para serem percorridas por corrente elétrica no momento inicial da partida da nossa máquina, sendo que essa corrente vai ser induzida nesse enrolamento. Vocês podem ver aqui ó, que a gente tem as barras e aí a gente tem um aro fazendo esse curto-circuito. Aqui eu tenho uma outra foto com um detalhe mais próximo das barras, né? Depois que elas são instaladas, a gente tem um aro que faz o curto-circuito, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que essas barras elas vão operar na nossa máquina. Então vamos lá. Eu tenho aqui nessa primeira imagem, na parte esquerda superior, né, essas barras, em vez, né, da gente pegar a estrutura redonda, ela está aberta num único plano. A gente sabe que na nossa máquina a gente tem o enrolamento trifásico que está gerando um campo magnético girante. Esse campo ele tem uma distribuição senoidal no entreferro da nossa máquina. Então a gente tem o campo magnético do estator da nossa máquina. Inicialmente as barras vão estar paradas porque o rotor vai estar parado. Então a gente vai ter uma variação de fluxo nessas barras extremamente alta, né? Então a gente vai ter indução de corrente elétrica nessas barras. Nesse momento, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai interagir com o campo magnético girante, produzindo conjugado, né, nessas barras, né? O que vai acontecer? Como cada barra vai estar numa dada posição lá no perímetro, no interior da máquina, em cada uma delas nós vamos ter um conjugado de valor diferente. Mas todos esses conjugados vão estar sendo exercidos em uma mesma direção. Então, essa corrente induzida nessas barras que vão produzir o conjugado de partida da nossa máquina. Inicialmente, esse conjugado é muito grande, porque as barras vão estar paradas, como eu já disse, nós vamos ter uma variação de fluxo muito alta, correntes muito altas percorrendo essas barras, né? E aí a gente vai ter um conjugado muito alto. À medida que a máquina for ganhando velocidade, né, a variação de fluxo vai diminuindo, porque eu vou ter um campo magnético girando e o rotor também já vai estar em movimento. Então, quanto maior a velocidade da máquina, menor vai ser a variação de fluxo nessas barras, menor vai ser a corrente elétrica, né? E, por conseguinte, menor vai ser o conjugado induzido, né, no nosso eixo. O limite é o quê? Se na hora que o rotor entrar em sincronismo com o campo magnético girante, ele vai estar viajando na mesma velocidade do campo. Nessa hora, a gente não vai ter mais variação de fluxo
e nós não vamos ter nenhuma corrente circulando por essas barras. Ou seja, quando o motor entra, né, ou chega à sua velocidade nominal, a gente não mais vai ter corrente circulando nessas barras. Foi exatamente a inserção dessas barras para resolver o problema de partida nos motores síncronos é que abriu-se a possibilidade para a gente ter os motores de indução que a gente vai ver na sequência de nossa matéria. Então, o que acontece? O uso dos enrolamentos amortecedores é que vão permitir que a gente consiga gerar na nossa máquina sempre conjugado para o mesmo lado, e aí a gente consegue tirar o eixo do repouso sem nenhum artifício com relação a mexer em frequência, a uma excitatriz, né? A gente consegue dar a partida no nosso motor síncrono e garantir que ele consiga operar. A questão toda é que a gente continua tendo uma sequência de procedimentos para dar essa partida, tá? Bem, nesse slide aí a gente tem os 3 passos necessários para que a gente consiga dar a partida no nosso motor síncrono. Primeiro, a gente desliga o enrolamento de campo. A gente não tem nenhuma fonte introduzindo corrente no enrolamento de campo. A gente desconecta a carga do nosso motor, tá? Isso porque o motor síncrono ele não tem conjugado alto na partida, e aí se a gente tiver uma carga conectada no eixo, muito provavelmente ele não vai conseguir partir. Então, a gente desconecta a carga, né? Faz a ligação, né? Da alimentação trifásica dos enrolamentos do estator. O eixo do rotor vai ter uma variação de fluxo alta, vai ter conjugado, ele vai partir e gradativamente ele vai ganhando velocidade, tá? O ideal é que a gente deixe essa velocidade aumentar até um valor muito próximo da velocidade síncrona da máquina, que é a velocidade do campo magnético girante, né? Lembrando que a gente também tem aí nessa velocidade a interferência do número de polos da máquina. Quando ele estiver muito próximo da velocidade síncrona, a gente vai e liga o enrolamento de campo, tá? Ao ligar o enrolamento de campo, a gente consegue, né, fazer com que a nossa máquina chegue na velocidade síncrona. Nessa condição, ela já vai ter a possibilidade de acionar a carga e já vai estar na velocidade nominal dela, né? E aí basta a gente fazer a conexão da carga neste momento. Algo importante com relação a esse enrolamento formado por barras, tá? Ele acaba assumindo um comportamento que é muito interessante. Vejam bem, nessas barras, toda vez que houver alguma variação de velocidade no rotor em relação à velocidade síncrona da máquina, a gente vai ter variação de fluxo e vai ter corrente elétrica circulando nesse enrolamento, nessas barras. Então, o que vai acontecer? Se por um motivo qualquer, né, o eixo do nosso rotor, né, apresentar
alguma perda de velocidade, vai ter corrente, vai ter conjugado, e aí o eixo é movimentado, né, a voltar para a velocidade síncrona. A mesma coisa vai acontecer se por um motivo qualquer o eixo da nossa máquina ganhar uma velocidade acima da velocidade síncrona. A partir do momento que a velocidade sai da velocidade síncrona, a gente vai ter indução de corrente nessas barras, nesse enrolamento. Essa corrente interage com o campo e vai gerar um conjugado pela lei de Faraday-Lenz para contrariar a causa. Então, se ele estiver acelerando, o conjugado vai aparecer para desacelerar a rotação desse eixo. Então, o que acontece? Né? Esse enrolamento amortecedor, ele tem esse nome porque efetivamente é o que ele vai produzir na prática. Ele sempre vai promover um amortecimento, né? Uma resposta mais lenta da nossa máquina com relação à variação de velocidade no rotor, tá? E esse efeito ele é tão interessante que hoje em dia, mesmo em geradores síncronos, a gente tem no eixo essas barras instaladas justamente para produzir, né, uma resposta menos nervosa da nossa máquina síncrona quando houver algum transitório ou, né, no caso do gerador, ou no acionamento mecânico do eixo, ou no caso de uma variação de carga, quando a gente estiver falando de geradores e motores elétricos, tá? Só que esse enrolamento, ele tem uma consequência, tá? Como normalmente ele apresenta uma variação ou uma resposta muito rápida com relação, né, a algum fator que gere transitório, tá? Ele acaba apresentando um comportamento bastante crítico quando a gente utiliza esses enrolamentos em geradores elétricos, tá? Isso numa situação em que a gente tem curto-circuito, tá? Então, numa situação de curto-circuito, né, esses enrolamentos eles geram uma resposta extremamente rápida e normalmente eles provocam, né, picos de corrente muito maiores do que normalmente a gente encontraria numa máquina sem esses enrolamentos amortecedores, tá? Como eu disse, na prática, essa questão de melhoria na estabilidade na operação da máquina acaba se sobrepondo e na prática a gente acaba tendo uma especificação mais cirúrgica nos dispositivos de proteção contra curto-circuito quando a gente está trabalhando com geradores elétricos. Com isso, a gente encerra esse assunto com relação a motores síncronos, tá? No mais, obrigado.